Seigneur soit avec vous. Je précise en Dieu merci parce que à sa sua grâce, Agradecemos a Deus porque nos concedeu a graça de nos ver hoje. nós apesar desse momento, Estamos muito felizes em vê-los. na equipe de na visão a Não vos envia ça fait des années que j'étais là, faz anos que estivemos aqui mais ambassades grâce que les lots n'ont pas suivi. e Deus nos concedeu a graça que hoje estejamos mais convosco. Attends, nous avons salé uma casse présent, Embora aqui tenhamos grande trabalho, mais nous avons salé un volume que finance ça pour aller caper là où j'ai la vie. e Deus fez a graça para que haja semente e também passarmos em engenhadores. Ça va permettre de se communiquer. Este Deus que nos permitiu de passar aqui, Je vais permettre de pas me désappoyer aqui. eu creio que não permitiu em vão aquilo que conhece. Aujourd'hui, 2 Samuel, chapitre 9. Vamos pegar a segunda de Samuel, capítulo 9, On va dire qu'au temps du premier petit nascer, il est écrit. e vamos começar a ler o primeiro, descendo, assim está escrito. David dit, Davi disse: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? ainda falta alguém da casa da Saul para que eu possa fazer bem na conta de Jonatão. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba, Havia um servo na casa de Saul que se chamava Shiba, que l'on fit venir auprès de David. que o chamaram perante a Davi. Le roi lui dit, O rei lhe disse: es-tu Chiba? És tu, Shiba? Il répondit, ton serviteur. Assim ele respondeu ao seu servo. Le roi dit, E o rei disse: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que jouisse en lui de la bonté de Dieu? Não há ninguém da casa de Saul para que eu possa beneficiar pela vontade de Deus. Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. E Shiba respondeu ao rei que ainda há um filho de Jonatã que você pode Le servir. roi lui dit, où est-il? E o rei disse: de onde está? Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Assim respondeu Shiba: ele está na casa de Davi. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Davi o mandou procurar na casa de filho de Maqueu. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, fut auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Assim Mefibosete aproximou-se perante Davi e prosternou-se. Assim disse Davi ao filho de Mefibosete. David lui dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Não crê que Deus fareu bem por causa de Jonatã, seu pai. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Darei de toda a terra de Saul, seu pai, e você sempre comerá na minha mesa. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mortel que moi? Consternou-se e disse: que bom procedo para que você gere-me com pão perante a ti. Dans l'église, il n'y a pas cette explication, dans l'étude totale de ma congrégation. Que Deus acrescente a explicação na nossa leitura em nome de Jesus. Merci. Obrigado. Que le Seigneur soit loué pour la temps bénédiction. Seja glorificado o Senhor pelo tempo que nos concedeu. Benalingi, moi les ambitions sur la peau de l'eau, attentif pour la boulot, car ma pour la bref. E quero que todo filho de Deus vegetando esteja atento para que possa ouvir o que seremos breve. N'habitez vous autres à traducteur de la foi à voir mes amassés. Estão a ouvir muito bem a tradução. Vous autres allez bien? N'importe lelo Zambazan a besoin à ça la mission de l'homme rebellé. Na tarde de hoje, Deus precisa nos conceder muitas graças. Na lingala qui sont tout mon koyo azota pour la papasi na condamnation na kulela azala ne likia que Nzamba yebaki. Eu quero dizer a uma pessoa nesta tarde, aquele que caminha com sofrimentos e choros, que tenha esperança porque Deus o conhece. Bolingo ya Nzambe para yo esali grâce que uya na pouco ya lelo na présence na. A bondade de Deus em sua vida fez com que você tenha a graça de poder aproximar-se nesta tarde perante a Ele. Avala bababoteya na pouco ya lelo na lingala ibisayo yo komoko. Antes de começar a pregação da tarde de hoje, eu quero dizer-te o seguinte. Avant mabelo emonana ezalaki na kati ya mai. Antes que haja terra, ela estava debaixo da água. C'est-à-dire Nzambe aluka mabele ndenge nini. Quer dizer, como que Deus procurou a terra?
Ele caminhava sobre as águas procurando a terra. E disse que una-se, que junta-se todas as águas para que a terra possa sair. Não importa a força da água, não resistiu perante a palavra de Deus. Porque embora que houve muita água, mas quando Deus disse que haja terra, a terra saiu. Será que você vai me permitir dizer que a terra é tudo? Mesmo que há peleja, por onde você esteja, Deus enviou a palavra até onde você está, para que essa palavra possa tirar-te de fora sendo a terra. Que a verdadeira terra somos nós, que Deus nos procurou. Por isso, no terceiro dia é que ele fez sair a terra. Quer dizer, quando Jesus ressuscita, no terceiro dia, não ressuscitou sozinho, ressuscitou com a terra. Sabe a terra por quê? Porque ele conhecia, amou a terra. E tinha uma obra para conceder a terra. Eu quero dizer a todo mundo que está aqui, você não está aqui por acaso. Uma obra foi feita na cruz. E Jesus, depois da morte, não ressuscitou sozinho. Ressuscitou a terra. Possa conceder uma graça na sua vida. Agora ouça, pastor, o que você quer nos pregar? Eu quero dizer o seguinte: quando aquela terra saiu, Deus disse mais isso. Ouça, Deus mandou a primeira palavra que une-se as águas e que a terra saiu. A terra saiu. Nós entendemos? A terra saiu. Você sabe que se ir aos oceanos encontrarão uma outra terra debaixo da água. Mas aquela terra não ouviu a Deus. Mas a terra que está aqui sim ouviu. Outras pessoas até hoje ainda permanecem no pecado porque ainda não ouviram a palavra de Deus. Ora, a terra que ouviu a Deus saiu. Você ouviu, saiu da sua casa e veio aqui, quer dizer, você ouviu a Deus e ele fez sair da água. Será que vocês estão entendendo o que está explicando? Ora, quando saiu a terra, o profeta Moisés disse e depois disse Deus. E depois Deus disse. E então Deus disse. Quer dizer, primeiramente Deus já tinha falado. E falou de novo. Quando Deus está falando a segunda vez, a terra produziu ervas, produziu plantas e produziu todas as coisas assim valorizou. Do jeito que estamos aqui, você também pode olhar aqui e se vê que não tem valor. Mas Deus quer te falar pela segunda vez. Porque quando falou, você saiu do mundo. Quando ele falou, você saiu da morte. E ele falar pela segunda vez, a segunda palavra possa produzir tudo aquilo que precisa de Deus na sua vida. Será que eles entenderam? É como uma irmã, Ruth. Ela também era uma terra. Em Moab. Moab são as nações. Noemi dizia, Ruth saiu. Mas era preciso chegar em Belém para que possa falar, para que possa ser para que tenha filhos que não tinha filhos por Deus do jeito que tirou do mundo, não tirou em vão. Tirou para que possa falará pela segunda vez o que você faltava. Quando falará pela segunda vez, ele dará paz e alegria. Por isso, creio que nesta tarde Deus que falou, falará de novo.
deixa alo eu bana falar. para bango tebe alo kalisusu. Que não fale só uma sobre as outras vezes. Não se entendeu. Essa moto como divisa malo kalisusu na vida. Sua vida. Só calobi. Se ele falar, você terá o que você precisa. Oebi que Abraham, Sabes que Abraão, azalaki pe mabele, ele também era uma terra, pe mabele coisa que na kati ya kolo. mas a terra estava entre os povos. Sabe alobi. Deus dizia, Abraham abibi. Abraão saiu, Kaka komi na kana. e quando chegou Sabe lá, alobi lisusu. Deus falou pela segunda vez, Isaac abota. Isaac foi nascido. Seke makambo nyonso nzambe alobaki E de tudo quanto disse Deus, ekokomisa na biso ntango akoloba lisusu. acontecerá nas nossas vidas quando ele falará pela segunda vez. Yango naza na besoin na poko alinobola nanga avec beaucoup d'attention parce que nazoyeba ke nzambe oyo abimisaki yo atindi yo pamba te atindi mpo aloba lisusu mpo makambo atya na kati na vie na yo kokisa. Por isso eu quero te dizer nesta tarde que você possa prestar atenção, porque Deus precisa falar contigo a fim de poder manifestar as coisas que ele dizia pela primeira vez. Est-ce que moto nyonso atinda? Será que todo mundo está acompanhando? Nalobi fo nzambe asala nini? Eu disse que Deus faça o quê? Aloba lisusu. Fale pela segunda vez. Ele já falou, mas vai falar de novo. Kosoka alobi lisusu. Por se falar de novo, Mabele na ngai nyonso. todos os nossos serão cumpridos. Oyebi alobaki mpo na Lazare. Sabe quem falou para Deus? Lazare bima. Lázaro saia. Lazare abibi. E Lázaro Il saiu. faut aloba lisusu. Ele tem que falar pela segunda Como vez. alobola Lazare? Para que possa desligar ebapese biloko akolia. e dar-lhe alimentos. ati nde ozala na Você oza na está. besoin nzambe aloba lisusu Você precisa que Deus fale de moko novo. badiyo ekangi wana ekata Para que os laços que tiverem nzambe aloba lisusu que Deus fale pela mpo segunda vez. basusi wana esila Para que todas aquelas Sabe coisas quando vai possam lisusu? terminar. Que Deus fale de mpo novo. apesa oyo lisusu oyo osangaki Para balaka ter aquilo que você faltou desde muito tempo. ese koza pre mpo nzambe bana Será que você está pronto para que Deus faça? koza pre mpo aloba Está pronto para isso? sikoyo ozala pre mpo nzambe alingi aloba Agora prepare-te porque Deus quer falar. alobaka mpo na yo Ele fala para ti. mpona moto mosusu te Não para lokola uma yo tradução apenas para lokola você. ayebi motema na yo Je te conhece teu lokola ayebi coração. mpasi na yo Je te conhece teu lokola ayebi sentimento. vi na yo Ele conhece a sua atindi vida. liloko kaka mpo na Ele yo não deu essa palavra apenas para você. sikoyo liloba nini tozokia eza très simple Agora a palavra que vamos pegar hoje é muito eza simples. mokie É curta, mpona ozala mpenza mpona yo porque não vamos ser muito longos. nzambe apesaki israel baroi Deus deu a Israel reis. roi ya liboso nkombo na ye sayuli O primeiro rei se chamava-se Saul. libota basengaki nzambe O povo pediu a Deus. nzambe na mawa na ye Deus, na sua misericórdia, ayoki bango ouviu-lhes alebisi saul e herdou Saul. saul azalaki roi Saul era o rei, mokonzi o rei, kolanda volonté ya bato segundo a vontade das pessoas. nzambe atieli Mas Deus o consagrou. me roi oyo nzambe akanisaki na likanisi na ye Mas o rei que estava nos pensamentos de Deus ezalaki david era Davi. seke awa Quer dizer, aqui toza na roi oyo bato basengi temos o rei que as pessoas na ordenaram roi oyo nzambe atindi e aquele rei que Deus enviou. sikoyo roi oyo bato basengi Ora, o rei pedido pelas pessoas akosiporte te roi oyo nzambe atindi não pode suportar o rei que seke mandou tokomi Deus. lokola baroi mibale Ele tem como dois reis. saul aza roi Saul é um rei, david mpe aza roi Davi também. siko soki roi moko azali Ora, se houver um rei, ifo bato nyonso batosa é ye preciso que todo mundo possa batakola na obedecer se ya kokambama na ye e caminhar segundo os seus soki mandamentos. baroi bakomi mibale Mas se houver dois seke reis, kozanga koyokana quer likolo dizer, não haverá entendimento entre yango eles. omoni herode Por isso você viu o povo. ntango ayokaki ke Quando viu que mokonzi ya bayuda o abotaki rei dos judeus foi nascido, amoni deja ke royaume na ekomi na danger ele viu que seu reinado estava em risco. okade naza roi Porque eu, do jeito que sou roi rei, mosusu azala que haja um outro rei, eosimba te não vai funcionar. bakotosa nani A quem vão obedecer, a quem vão ouvir os lokola mandamentos. saul aza roi Do jeito que Saul era rei, david mpe aza roi Davi também esali lokola kozanga koyokana na kati na bango fez com que haja desentendimento entre eles. intimité ekoti na kati na E havia inimidade entre eles. seke Quer dizer, moto nyonso aza na ndako ya david todo mundo que estiver na casa de o aza Davi, na ndako ya que saul estiver na casa de Saul, bakoyokana te não se entenderão. tozokana malamu Os entendemos bem aqui? mais critique elobi boye As escrituras dizem o seguinte: na ndako ya saul na casa de Saul, mwana na ye moko jonatan o seu filho Jonathan akomi moninga ya david tornou-se um amigo próximo de Davi. mpona na ngati Acompanhem. kozanga koyokana A falta de entendimento
ils allaient entre Saül et Il y David. havia entre Saul e Davi. Il faut moi d'abord quoi bimanakati à Saül. É preciso que haja filho dentre À la Saul moninga ya que David. seja amigo de Davi. C'est-à-dire qu'il est Quer dizer, ele, attaché pas à Saül, embora que estiver em Saul, mais ça peut pas à David. mas também está em Davi. C'est Você já viram algo parecido? que sobre Saül Lazare. Quer dizer, se Saul estiver ali, Davi Lazare. Davi estiver ali, Nous avons sanguissé a bango. pessoa que vai unir eles a Jonathan. Sobre Saül Lazare. Se Saul estiver neste ponto, David Lazare kuna. Davi estiver num outro, Mutu akosala ke a pessoa que fará osaka koyoka na wana. com que esta inimidade Esila possa terminar, kokola ye Jonathan. chama-se Jonathan. Dalina loba boyo. Eu quero dizer o seguinte, Jonathan este Jonathan aza lokola nzela é como uma passagem, oyo ezolongola bato o canal que tira as pessoas balongo epai ya Saül que saem de Saul balongo epai ya que David. chegam até Davi. Mutu soki aza epai ya David Olha, se você chegar até alingi Davi epai ya Saül e vindo até ifo Saul, aleka epai ya Jonathan tem que passar para po Jonathan. Jonathan nde mutu azosangisa bango O mima Jonathan que une estes dois. yango moïse alobaki Por isso, boye Moisés dizia o seguinte: soki ozotambola na nzela você caminha okuti nyama ya enemi na yo e no meio da sua caminhada você encontra o seu inimigo perdido, nyama ya enemi na yo o bezerro do seu aza inimigo. na kilo moko azokoka kotambola te Tem uma certa carga, ele dificulta a yo caminhada. enemi na ye Você que é o inimigo, zongisa ye devolve este yo bezerro. enemi na ye Você, o inimigo, longola ekilo retira ali das cargas. siko soki ngai naza enemi ya ndeko Ora, se eu for o inimigo do seu namoni irmão nyama na e ye ver o seu bezerro, avant nasunga ye antes de eu poder ajudar, yango nalongola nanoki enemi oyo nga na ye é preciso primeiramente retirar a inimizade soki entre enemi ele. wana ezali Se houver esta ngai inimizade, nasunga ye kozala te não haverá como eu soko ajudar. nakombolaki enemi Ora, wana para que eu possa retirar esta inimizade, é preciso que nakoma moninga ya moto oyo tozalaka na ye enemi eu tenho que ser irmão desta pessoa que é o meu inimigo. yango moni yesu Por isso você viu Jesus, ntango akutanaki na mwasi samaritain quando deparou-se com a samaritana, akutaki aza na kilo encontrou ela com cargas. nayebisaki pesa na mai Ela disse: tem wasabi te a mulher disse: biso não. na bino toyokanaka te Pois nós não nos donc entendemos. mwasi abosalaki ke Mas a mulher esqueceu ataki que enemi ezalaki que agora que havia eza inimizade na entre motu eles, moko mas havia uma oyo pessoa akozangisa bato po alongolaki que enemi retirar a inimizade. orapambola biso Estamos ali sobre. esalami ke Aconteceu que saul akufi Saul faleceu. mokolo azokufa E no dia do seu falecimento, azokufa mpe na jonathan ele morre junto com Jonathan. siko jonathan aza nani Ora, quem é Jonathan? jonathan aza moto oyo Jonathan é aquele azosangisa ndako ya david que une a casa de Davi e a casa de Saul. akufi mokolo moko na sango Morreu no mesmo dia com Saul. ntango akufi E quando morre, sango wana ye aquela novidade chegou. ekoti na ndako ya jonathan Chegou na casa de Jonathan. tozokana bien Entendemos? nazorepete ka écriture na Vamos te na ouvir as escrituras, ainda não lembro, não siko ntango pegamos. bayoki sango wana Quando viram esta nova, mama moko amemaki bebe uma mãe que portava um bebe bebê. yango eza mwana ya jonathan Ora, esta criança era filha de Jonathan. ntango ayoki sango Quando viu esta nova, lokola akebaki ndenge ya kokima te como não sabia como escapar desta okozala nova, mama mefoyeba ndenge ya kobatela mwana te ozokima você pode ser uma mãe, mas tem que saber como proteger a criança enquanto foges. omulana otela na bandi deja mbangu Porque já estamos a pegar que estamos ntango correndo. okota na jeunesse Podemos entrar em Gênesis, entramos em Deuteronômio. nayeba ndenge ya Nós kobatela temos que mwana saber como proteger a criança nesta correria. ozoafulanga profete kokima mbangu lisusu Muita pessoa vai me perguntar, profeta, agora ele correr? parce frère lika alobi ke Porque o irmão Lucas disse alobi boye o seguinte: alobi jean baptiste esse João Batista asilisaki kokima mbangu na ye não terminou a sua correria. seke kokima mbangu Agora, a correria eza eloko mosu te não é uma outra coisa, ezali te é a pregação. donc nde na osala bona okima Nós mbangu estamos a pregar, estamos a correr. napesa bino explication claire po Vamos dar uma explicação clara para entender. david amibombi Davi protegeu-se. sikoyo jonathan Ora, Jonathan, bayokani boye se entenderam o seguinte: nakotinda moto moko akima mbangu eu vou mandar alguém que corra. soki akimi mbangu Se esta pessoa correr, koleka se correr place yo ozali ou seja, elingi ultrapassar, koloba ke yo david onde você estiver, quer dizer que você, Davi, morrerá. soki asuki
Se ele parar por aqui, quer dizer que você viverá. Agora, tem que ser sua corrida. Não sabia que ele corria para que possa passar uma informação se Davi vai morrer ou vai permanecer vivo. C'est que ma prophète union sur la Bible maintenant qui m'a pas mon bazo y est batté que qui m'a pas pour pas le baliwa ya David to c'est quoi ya David. Todos os profetas da Bíblia corriam, mas não sabiam que corriam para informar a morte ou a ressurreição de Davi. Polo a pas pour la Senhor nos abençoe. C'est pour dire un même mot. Para dizer uma só palavra. En réalité, em verdade, quando o pastor carregou a criança, ele tem que saber como correr para que não possa cair. Que não sabem correr, basta fazer o movimento da criança cair. Acompanhe-me. Quando a senhora ouviu a novidade da morte de Saul e Jonatã, quando Sheila tinha a criança nos braços, ela não sabia como correr. A criança caiu, a criança quebrou-se a costura. Quer dizer, tornou-se coxo. Esta criança coxa, é ele que vamos aprender. Ele se chamava Mefibosete. O que fez com que é a novidade da morte do pai. Quer dizer, se você vê essa criança, quer dizer que o pai morreu. Por isso não houve como morrer com a criança e tornou-se coxo. Será que você já ouviu uma notícia que quebrou a vida das pessoas? Que Deus nos abençoe. Não é muito duro, você vai entender facilmente. Essa pessoa que quebrou seus pés, essa criança se chamava Mefibosete. Para a gente que perdeu o pai, o seu reinado findou. Porque Davi tomou toda a posse. Retiraram-lhe de onde estava. Levaram-lhe até Lodebar. Lodebar ultrapassa Jordão. Levaram-lhe a muitas distâncias. Já ninguém o conhecia mais. Já ninguém se lembrava dele. Que Deus te dê força para que possas entender a exortação e a aplicação da tarde de hoje. Na terra onde ele foi muito distante, ninguém se preocupava com ele. Do jeito que o seu reinado findou, o segundo rei, Davi, é preciso tomar toda a posse do reinado. Irmãos, deixa-me te dizer que a falta de entendimento, vamos repetir, a carne que temos é inimigo de Deus, o modo que estamos é inimigo de Deus, o é inimigo de Deus, sabeis? Jacques 4:4, Jean 2:25. 1 de João 2, 25, 27. Donc, on y a un mot qui est comme ennemi à ça. Todo aquele que quer ser o irmão do mundo quer ser o inimigo de Deus. Se vous pensez sur les autres, tu connais l'ennemi à ça, mais quoi? Nós carnalmente nos tornamos inimigos de Frère Paul a fait le baquet. Deus. O irmão Paulo diz o seguinte: o Espírito peleja contra o corpo. C'est-à-dire que nous autres, communément, Que o corpo que portamos, attention que le gros à la jeune. embora que você diz que vai jejuar, Non, c'est la vie de la jeune. porque vou pedir que amar todo mundo esteja de jejum. On a mis là, c'est un service très profond à vie. Porque queremos fazer um serviço muito profundo na vida das pessoas. Je crois au cas. Agora, Soyez acompanhe. montagne à gêner. A irmã que precisa jejuar, Vous autres, vous o corpo se Et vous, la recusa. voix, Se recusa les porque ennemis. o inimigo. Vocês vão comprar. Vocês entendem? É très simple. É muito simples. Ah, não tem aqui uma boa Israel, tem uma Não vamos pregar sobre très Israel, simple. e vamos pregar muito simples. O monde est aux arbres. Cá estamos. Je vous demande à gêner. Se uma pessoa jejuar aqui, On a déjà verti. já está com vertigens. On a vu la tombe. Você acorda de manhã, Cada mapa anda na sempre. este mesmo pão que é Mapa é como simples, especial. o pão se torna especial neste dia. A água que é simples em dias normais, Os outros é inimigo. porque o corpo é inimigo de Deus. Não é sala de soto herité soto. Agora, quem fez com que possamos herder este corpo? Adão. Adão. C'est que mon tout non soit botamé dans les autres. Ora, todo mundo que é nascido do corpo Nada me passava inimigo. com Deus são inimigos.
Veja que as pessoas falam que as crianças são os anjos de Deus, pura mentira. Os pais estão aqui. A criança sai uma vez começa a chorar, começa a vos incomodar, vocês não têm como fazer nada. As crianças que o pai leva e se cansa, passa na mãe, este aqui é o anjo de Deus. Há outros que você realmente sofre. Você dá o leite, e depois começa mais a choramingar. Por isso que a passada tinha um problema. Esse não é um anjo de Deus, porque todo mundo que nasce nesse corpo é de Deus. Ora, Deus permitiu que, embora que sejamos inimigos, Ele permitiu nos unir no corpo de uma só pessoa. Que o Senhor nos abençoe. Corinthiens chapitre 5 verset 18 verset Bible. Por isso, segundo as de Coríntios 5, a Bíblia diz, leia. A Bíblia diz: Dieu était en Christ, Deus estava em Cristo, réconciliant le monde envers lui. reconciliando o mundo perante a Ele. Não se pode reconciliar se não houver inimizade. Jonathan é solo. Eu quero dizer que o verdadeiro Jonathan, que pelo seu canal, a pessoa une-se com Deus, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Ele é ao mesmo tempo no corpo de Deus e também no corpo de homem, para que possa unir-nos a Deus. Por que ele está no corpo de Deus? Porque ele me nos trouxe. Por que ele portou o corpo humano? Você levar o ser humano até Deus. Porque no corpo de Jesus, Deus uniu-se com o ser humano. Por isso, o Senhor, nos seus sofrimentos, dizia: será que há um árbitro entre nós os dois? Porque o árbitro tem que ouvir a Deus e também ouvir a Jó. Estamos aqui, embora que oramos, Deus não nos vai ouvir. Não viemos tomar as nossas pertenças, levar até Deus. Para que nós possamos receber a Deus, porque Ele mesmo revestiu o corpo para que possamos ver. Você está acompanhando? Ora, as Escrituras dizem o seguinte: por causa da bondade de Jonathan, ele já morreu. Mas pela sua bondade, os irmãos digo o seguinte: as boas obras não parecem. As boas obras não perecem. As obras que concretizam Jonathan, de despir-se, de revestir Davi de suas vestes, de amar Davi. Este amor jamais morrerá. Aquele nas obras, embora que ele passou. As Escrituras dizem o seguinte: quando ele já passou, Davi veio para que possa resgatar o reino do mundo. Mas quando ele chegou, querendo ele entrar no reino, os coxos disseram: não entre aqui. Os cegos disseram: não acesse só. Se você entrar, nós vamos pelejar com você. Os coxos pelejaram com Davi, alguém que derrotou Golias.
David va dire, bon, le coup les abois. Davi também disse do jeito que ia assim, Alors qu'il montre mon akati à royaume também d'aller. procurou alguém dentro do seu reino, A Betty Azumok. bateu o Quand Azumok a le bon. e pegou aquele aldeia e depois Ele disse, va boiter. do jeito dos coxos Na ba veni. e os secos, Alors il y a la ukota wa te. será que eu não vou acessar Ele na esta koti terra? ao. Do jeito que eu Ba acessei, boiter pe ba ukota na tapa nzambe. os coxos também não entrarão na casa de Deus, Parce que ba boiter na na koti. porque eles se recusavam que eu acessasse esta David terra. va aller. Davi também veio, Kozote ya bino nini? os pregamos saber, Kozote ya nini? o que já está pegando? David va aller. Davi chegou, Akomi mokoti. se tornou rei. Alingia vanda. Ele queria sentar no seu trono e disse, Na uvanda mwende nini? mas como que eu vou descansar? Ata kai na Saulo toyokana kite. Agora que eu e Saul Na não havia mutu moko entendimento, asambisanga na ye. mas havia alguém que nos unia. Mutu wango Jonathan. Esta pessoa era Jonathan. Adi eske Disse, na será? mboka oyo Em mobimba toda esta aldeia ezataka mutu moko te não há sequer uma só pessoa na mboka na liteya na ngai que ya possa mboka acompanhar a pregação da tarde de hoje. azoloba teke ese eza mutu moko aza kitoko te Ele não disse que não há alguém que é tão belo, não. mutu moko aza mbela na mingi Alguém te que ora demais, não. po eloko ezozangisa bato réponse ya bapriere na bango eza mpo bakomprenaka bolingo ya nzambe te O que falta a resposta nas orações das pessoas é que eles não entendem o amor de Deus. david alobi boye Davi disse o seguinte: eske na mboka mobimba oyo será que em toda esta aldeia ata mutu moko azali te não há sequer uma só pessoa mpo nasalela ye bolamu mpo na jonathan que eu possa concretizar a graça perante a omona Jonathan? c'est-à-dire que bolamu ya jonathan Que as boas obras de elongwa Jonathan te na mutu ya david não foram apagadas da mente de Davi. naza na besoin bamama Eu balananga quero que as mamães possam acompanhar. Ma frère, voilà, Os irmãos, por favor, c'est que acompanhem. bolamu ya A jonathan bondade de Jonathan elongwa te na mutu ya david jamais foi apagada da mente de david Davi. abi eske na mboka oyo Davi disse: será que nesta mutu aldeia moko aza te nasala ye bolamu não há sequer uma pessoa que eu possa Bona Jonathan. por causa de Jonathan? ntango alobi bongo Quando ele disse assim, mosali ya jonathan um servo de Jonathan, por exemplo, Shiba. Shiba, abi azali disse: existe sim mefiboshete Mefibosete. mefiboshete yango Mas este Mefibosete, mpona pambola biso que se nos abençoe. mpona O pambola Senhor nos abençoe. nazwaka bino te na lobi Não keresene precisamos belebisi do Senhor que abençoe. nanga précision moko nazopesa Acompanhe esta precisão. totaka na bimelo Vamos ler a Bíblia juntos, wani kozala introduction ya kite ya nanga ya lelo porque esta será a introdução da nossa pregação hoje. nalobi lelo na kozala molai te Porque dizíamos que nós teremos muito longo. deuxième samuel chapitre 1er Segunda de Samuel, capítulo 1. david alobi boye Davi diz o seguinte: ese etikali ata moko te na ndako ya saulo nasalela ye bolamu mpo na jonathan não havia ninguém na casa de Saul que eu possa considerar a graça por causa de Jonathan. bona nango très bien Acompanhe claramente. ezalaki na mosali moko ya ndako ya saulo nkombo na ye jiba Havia um servo na casa de Saul que se chamava Shiba. bayene epai ya david Trouxeram ali a Davi. david atuni ye Davi perguntou: ozali jiba és tu Shiba? adubu ezali ngai Disse: sim, sou eu. bonanga très bien Acompanhe david claramente. atuni ye Davi perguntou: eske eza na motu moko te na ndako ya saul será que não há alguém na casa de Saul mpo nasalela ye bolamu ya nzambe que eu possa conceder a bondade de Deus? pasteur jean-claude mpona ndeko na otena Acompanhe claramente, pastor João Claude. apotre chaza mpona ndeko na otena Apóstolo Israel, que acompanhe. david atunaki nini Davi, o que perguntou? ese motu moko te azali na ndako ya saul Não há ninguém da casa de Saul nasalela ye bolamu mpo na jonathan para que eu possa conceder a bondade por causa de azoluka motu Jonathan. na ndako ya jonathan te Ele não procura alguém na casa de aluka Jonathan, motu na ndako ya saul mas procura na casa de me Saul asalela ye bolamu mpo na jonathan para que possa conceder a bondade por causa de Jonathan. sikoyo yoka Agora ouça, yoka ouça. mosali ya saul aye O servo de Saul chegou. tozosala exercice moko Vamos fazer um exercício. david atuni ye lisusu motu Perguntou-lhe Davi, mas ese motu moko aza te na ndako ya saul não há ninguém da casa de Saul nasalela ye bolamu ya nzambe que eu possa conceder a bondade de Deus? alobaki liboso nini O que ele disse antes? nasalela ye bolamu mpo na jonathan Que eu conceda graça por causa me de mpala Jonathan. mibale alobi Mas para a segunda nasalela ye vez ele bolamu ya disse nzambe que eu possa conceder a bondade ndeni de bolamu ya Deus. jonathan ekoma bolamu ya nzambe Como é que a bondade de Jonathan torna-se a bondade de Deus? siko mosali alobi boye Ora, sempre disse: tala place mipia na meza olhe onde está permanecendo a nossa pregação. alobi boye Diz o seguinte: eza na mwana moko ya jonathan há
filho de Jonathan, oyo akuka na makolo que é coxo, omoni apesa ikombo te não deu nome. alika eza na mwana moko ya Jonathan Disse apenas ao filho de Jonathan, que é coxo. alobi aza wapi Ele disse onde eles estão. abi aza na lobeba Eles têm a Bodebara. boya na ye Tragam ele. ntango baye na ye Quando trouxeram, David abengi ye Davi chamou-lhe Mefibosete. Mefibosete. question na pesa A minha pergunta é, David ayebaki kombo na ye baya nani como é que Davi aprendeu este nome? ye bayebisi ye kaka ke Apenas lhe disseram que existe Azar. alguém. Existe me alguém. bayebisi ye kombo ya Mefibosete Mas não se terá o nome de Mefibosete. me ntango Mefibosete aye Mas quando chegou David Mefibosete, ye moko alobi Davi ele disse Mefibosete Mefibosete. nalingi nzambe abakisa explication na makambo nyonso totangi na Eu quero que Deus yo acrescente explicação em tudo aquilo que demos. en réalité nalingi koloba boye Em verdade, eu quero dizer o seguinte: moto oyo biso tozalaki na ndako na ye a pessoa que nós estávamos em sua casa eza Adam era Adão. donc nzoto tozalaka na ngo Olha, este corpo eza ndako ya moto moko Adam é a casa de alguém que se la chama chair a carne, oyo ezali ennemi na esprit que é o inimigo do espírito. siko nzambe po asangisa chair na esprit Olha, para que Deus possa unir o corpo e o espírito, ifala ye alata nzoto era preciso que ele viesse akotama na nzoto nascer do po corpo asangisa moto na ye para que possa unir o homem com ele. siko ntango yesu akufi lekulusu Para quando faleceu Jesus, mpona nanga très bien acompanhe-me claramente. oyebi tozalaki explication ya bolingo ya nzambe Talvez tenha a explicação do amor de nzambe Deus. alingaki mokili Deus queria que atindaki mwana na ye moko akufa lekulusu Deus amou o mundo e enviou que seu filho siko fosse bolingo morto. ya nzambe amanifestaki Olha, este amor de Deus que foi manifesto nde etindi ye é que mandou andima bato nyonso oyo bazwami na ndako ya Adam no mpo na bango me mpo na bolingo ya motu oyo asangisaki ye na mokili que ele possa acolher toda aquela pessoa da casa de Adão. Não apenas por causa dessa pessoa, mas pelo amor que ele tinha pelo mundo. donc ndenge oza wana Quer dizer, gente, você nzambe está aqui. aondima yo te Deus não crê em mpo ti. oza mokombo Deus não te aceita. nzambe aondima yo te Não aceita mpo oza você. mozongo Você é um homem. nzambe aondima yo te Deus não aceita mpo oza congolais porque você é nzambe congolês. aondima yo Deus aceita ata nzoto você. oza nango eza nzoto ya Adam Embora que você tenha um me corpo nzambe carnal, aondima na nzela ya motu moko mas Deus aceita oyo ye alingaki lekulusu kombo na yesu kristo Jesus que se chama Jesus Cristo. parce ntango moto akotama Quando a pessoa foi na nascida liwa ya Adam pela morte de Adão, biso nyonso tokoma baparalysike todos nós nos tornamos coxos. omoni banda Adam akufa Desde que faleceu moto Adão, atambola droit na chemin ya nzambe ninguém azali caminhou direito ou estreito do donc caminho. liwa ya Adam Porque a morte de Adão esala biso nyonso tokoma bakufi fez com que todos nós possamos. liwa ya Adam A noite de Adão ekomisa biso babwate fez com que todos nós moya possamos. kokatambola droit na nzela ya E nzambe não havia ezali como a pessoa caminhar po yesu aza estreito. chemin Porque Jesus é o caminho. ndenge yo kotambola na chemin Como é que você vai Quando caminhar você boiter, quando você for moto coxo? akotambola droit na liloba ya nzambe azalaki te Ninguém era digno de caminhar na liwa ya Adam desde a morte biso de nyonso Adão. tokoma baveugle Todos nós nos tornamos moya komona nkembo ya nzambe eza te Não como ver a glória na de liwa Deus. ya Adam Na morte de tokoma Adão, biso nyonso bakufi nos tornamos todos moya ya mortos. kosalela nzambe eza te na liwa ya Adam Pela morte de matoi Adão, na biso nyonso ekangama ata bateli biso moye toyoka eza te na liwa ya Adam como ver tokomi mosika ya nzambe pela morte de lodeba eza Adão. mosika O debate é muito parce que journée c'est la mort porque Jordão é a morte. sikoyo po Mefibosete akoma place David azali ifandima kokufa kosekwa po David ayaka ye Davi possa acolher ele. bandeko Irmãos, na poko ya lelo na ye na te ya bino boye na tarde de hoje eu quero pregar para vocês. Mefibosete ya O solo verdadeiro eza Mefibosete natire oyo toza nango ya é te esta natureza carnal que temos. ndenge tozaki na natire oyo Do jeito que temos esta moto akoma na présence ya natureza, nzambe azali ninguém chegará na presença atosali de Deus. effort Embora que você se esforce, azali ekodomine yo a doença te dominará. lisumu ekodomine yo O pecado te malédiction ekodomine yo As mpona nini maldições dominarão, mas por parce quê? que na liwa ya Adam Na morte de Adão, yoko okomaki mokufi você também morreu. omona eza na bamalédiction mosusu bato baotambola na bwao Há muitas maldições que atingem a vida das eza pessoas hoje. bamalédiction oyo São maldições baherite yango na baboti na que bango herderam pelos na seus baparent na bango na bafamille na bango me nyonso wana euti na kati ya Adam Mas tudo aquilo vem de Adão. parce liwa Porque a morte, ntango ekoti na kati ya Adam quando entrou em moto Adão, nyonso aza na kati ya nzoto akomi mpe moto ya liwa todo aquilo que tinha corpo também
também se tornou morto. Nzambe na bolingo na ye. Ora, Deus pelo seu amor Atikaki lola. deixou os seus, Abikomisi mutu. tornou-se o homem. Yesu ti ayaki. Porque Jesus tem que Ezalaki ver. mpo alokota biso bato tozalaki na nzoto ya lisumu. Era para que possa apanhar-nos que temos o corpo Asalisa pecaminoso biso na ye. e nos unir a Ele. Raison pour laquelle lelo. Razão pela qual hoje Yesu azala biso te. Jesus já não está Ntabwo moto aqui, bazate. assim Me carnal, mosala asala eza. mas as suas obras permanecem. Nzambe akobosala mosala oyo Yesu asala mikulusu te. Deus jamais se esquecerá das obras que concretizou Nalingi Jesus na apesa cruz. motu moko espérance Eu na quero nkombo ya dar lelo. esperança a alguém na tarde de hoje Amimona pamba te. que não se vê como em vão. Ata Nzambe ayebi yo te. Embora que Deus não te conheça, Me ayebi Yesu Kristo. mas Ele Na conhece. nzela ya Yesu Kristo. Pelo canal do Nzambe akomona yo. Deus te verá. Nalingi motu moko azotambola na condamnation. Pelo que uma pessoa Amona que ke condamnation na ye ekoki te. saber que a sua condenação não é Parce que motu moko porque houve alguém abifaki mikulusu. que morreu na Mpo na nzela na ye pelo seu ozwa canal. ngolu. Você devia ser a yango sile glória. mpo nalobi ye Por isso, irmão Paulo biso disse: totangamaki te. nós que não tozalaki esquecemos, baennemi. éramos inimigos. motu moko mpenza koki kosambela Seremos nzambe só por orar a Deus. banzambe na biso Os nossos deuses, ya bapaya os nossos ya deuses bakoko na estrangeiros, biso os toyebaki deuses nzambe te não me conheciam na o pokwa verdadeiro lelo nayina Deus. te oke bolingo ya nzambe eyebaki yo Pegar que o amor de Deus conhecia-se. ata place batiaki yo na lobeba Embora que te colocaram até no me debate, nzambe ayebaki yo pasi ya mosala moko esalama likulusu pour mas Deus mati te conhecia porque foi feita uma obra na cruz por causa da ese sua motu vida. moko azolanda Será ngai que alguém me acompanhando? parce eza bato baosambela me bazovivre no na macondamnation Porque há pessoas que oram, mas continuam vivendo em condamnation condenações. ozovivre na makanisi na yo Condenações que vivem condamnation ozovivre mpona makambo ozomona condamnation ozovivre mpona maladi condenações que você vive pela ata doença. bato bakoki koloba mefiboshete Embora que as pessoas podem dizer obukala de makolo você, sim, nabukala makolo eu sou coxo. mefiboshete Mefiboshete. okoka otambola te nakoka otambola te me mpona jonathan Mas por evangile komemanga o evangelho na okoma place yaza eu chegarei ata nga nakoka otambola te mesala wana bokozala makolo na ngai mpona koma place david azali amona Agora será os meus pés para que eu possa chegar até Davi. na pokwa lelo na ememeli osango malamu epesa o makolo koma Na place casa de Deus, Jesus Cristo agora não vai te dê pernas até chegar a Jesus. tala Olhe, olhe. yesu azalaki na ndako Jesus estava em sua na casa libanda fuli e por fora havia uma bato multidão. kutu bakokokota As te pessoas eram capazes de entrar, bato moko baye na mas paradisi havia alguém soki que nazala via makolo conosco. bino koza ndenge Se eu estivesse lá, eu perguntava bato baza na makolo se bakokokota te este que tem moko pernas paradisi também, kakota como ndenge que o vosso coxo nazo répondre eu estou ata respondendo. ye aza na makolo Embora te que ele não me tenha bato moko pernas, mine mas havia quatro bakomema ye pessoas que o botaram bakomata subirão. ata porto ezomonana Além desta porta porte mosusu eza likolo uma outra porta de ozamba cima. abongisaki Deus preparou eparalitiki wana Deus preparou amata pousasse ngolu ya nzambe osalaki nzambe amona yo e aquele Deus possa fazer com que yango ndeko pierre ntango alalaki por isso que o irmão Pedro quando amoni dormia banyama ya mabe oyo batangamaka te ele viu os répteis que não eram bandeke escolhidos, batangamaka te os pássaros que não eram bazali mpe na escolhidos, droit kokota na porte te também não tinham o direito de entrar pelas namoni elamba portas. moko ya 4 na mpenza otala bango na likolo Ele via acumulando que mpona descia dos kolakisaka céus. nzambe andimi bato oyo batangamaki te mpona mosala Para ya dizer que Deus alegrou-se daquelas pessoas que não eram contadas nas obras da cruz. en réalité mefiboshete Em verdade, meu filho, você eza yo és tu. eza biso bao totangamaki te Somos nós que nem sequer éramos tozali escolhidos. mpe na makoki ya kokoma place nzambe Tampouco tínhamos a possibilidade de chegar lelo na até liwa esta ya hora. jonathan Mas pela mão de lelo Jonathan, na ote ya jonathan loba yesu kristo ya pegar solo Jonatas como verdadeiro oyo na mestre, liwa na ye que na sua o mão evangelho foi mema o yo evangelho tem que cortar tasinyaza até onde ele estiver. oyebi nayebisi bino ke nakoza kona molai te mpe compliqué te eza très simple parce que je vais prier pour les gens Eu vos disse que serei muito curto porque é muito simples. Vamos orar para as pessoas. oyebi ntango david azoloba Sabes quando dizia Davi, moto aza te não há ninguém. eza koloba ya liboso E a primeira fala, barépondre responderam a ele, moto moko aza há alguém. mais ye moko Mas ele mesmo atindi message mandou um recado bazwa moto wana bayana que possa sim trazer esta pessoa. siko tocomprendre
comprendre que Ora, entendemos que quando David a zone de Mephibosheth, quando Davi se alegra de Mefibosheth, a changé mon père pour aller ele mudou seu mandamento. Ele on a mon père pour aller au Bakiké, seu mandamento ele a poignée, os parapés que não entrarão. parce qu'il faut tout d'abord, Porque primeiro alors on va boiter, tem que vencer os avant parapés la mokonzi. antes de se tornar rei. Jean-Baptiste a tout ni batunaye. João Batista perguntou: Les aïeux ont koya, és tu que virás virage na batumususu. ou vamos esperar? À l'époque de Jean-Baptiste Ngoi, Responderam a olha Israël que diga-me mandou o mundo, oyoki, estas pessoas babote, ouviram e batapoli, ouviram os coxos caminharam, avec le mamoni. os cegos viram. C'est que avant la mokonzi, il faut que on va boiter, alors on va veche, on va la mokonzi. Yesu, alors on a tout na biso, Venceu a nossa après ça natureza, biso victoire. nos deu a Pour les vitória, autres comptes na para que Deus présence. possamos entrar na sua presença. Satan a cosa de susciter. Satanás não possa enganar. C'était à l'église ça qu'on appelle son assurance. A pregação que hoje Pour coloca pas na parte da terminer, segurança. ça doit échouer parce que il y a pour la macanisa qui a pas ça pour na obika. Porque Até vai muitas, gerer pour na obika te. muitas pessoas hoje estão reprovando sobre Servei suas o ouvir cadê? Agora que orar se Servei o João de Livrança te. Não, Mais pour la Jésus Christ. verdade que você não Oh, pode amém. saber. Jesus Pour la Jésus Christ. O obika. Pelo Jesus que Pour la mando na biso. nos abençoe. Na coquite servei. Foi incapaz, é Na zona verdade. de pochette. Não soube se você. Mais tu connais isso, ele Mas pode não fazer. sabes por que você não morreu ainda? Mas tu só tá na mandava bancada. Porque há pessoas que caminharam em casas de Então medíocres. passava na minha casa, vamos aqui. Enquanto eram crianças, foram cortejados. Ele pode não fazer. Sabes por que você não Por morreu? amor de Deus, Jonathan. Pelo amor de Jonatas. Donc, si David a outro não. Porque quando Não tô perguntava, sabendo. não existe Mas ele ninguém. quer. Porque ele sabia que O pé vai ele não, a cocina da harmonioso o tem. povo dos justos não Mas terminará tu suba todos. tu fala eu com fazer. Há outros que perderam Usando a a boca vida, aqui, porque Deus endureceu Olha a essa terra bolinha para demonstrar o seu amor na Samba sua bomba vida. que eu. Olha essa botelha na catina eu. Mostrar a sua bondade na E sua agora vida. ele é maquio. Esse considerado só que ele só é maquio. Será que você vai crer que eu te diga que Deus conheceu? O permite não apelou que ele é maquio. Vai me permitir relembrar que ele conheceu-te. Não apelou que ele só é maquio. Eu vou te relembrar que Jesus te conheceu. Mas tu só fala mal que permite. Tica Porque outras pessoas que diziam que Mas isso aí, se importavam de mim. Deixa Samba não permite que eu bate ao cate depois eu vou bater ao cate. Deus vai te permitir que Samba não permite que eu vá na eu tambula na terra depois eu vou na eu tambula. Deus vai te permitir que Samba não permite que eu faça e eu vou na ataque dos outros. Ele pode permitir isso porque ele mesmo revestiu o corpo. E A minha criação que Deus vai fundar aqui. eu vou para ataque dos outros. Ele mesmo revestiu. Ele tinha ataque dos outros. Talvez diz que A nata dos outros para matar. não revestiu A nata ele. dos outros para mão na paz na eu. Ele fez isso para revestir o seu Osanto. ver Vou afogar na eu. as suas aflições e se igualar a ti. Mas se você tiver uma olhada Sabes quem que disse Mefibosete? ndeni nazimbolunga mbwa na kufa Do jeito que eu tive a graça, eu, um cachorro morto, kangapo wana naosusandia retém isso, vamos estudar aqui. na français balobi je suis un chien mort Em outras linguagens disseram que eu sou um koma cachorro nazwi morto. poloyo Como é que eu tive essa ale graça? bateti azoloba wana Ele não sabia que Deus asongisela falava. david déclaration de liboso ya sauli Ele devolvia a mesma declaração de Davi perante a Saul. parce que david ndayebisa sauli Porque Davi quem dizia a Saul, saul ozolandaka mpona por que que me persegues? na moto aza chien mort Eu que sou um cachorro morto. c'est que david liboso ya sauli Quer dizer, Davi perante a azaki Saul chien mort era um cachorro morto. azaki na valeur Não tinha nenhum valor. oyo azwaki place ya Mephibosheth Ora, ele tomava o lugar de kota mo Mefibosete. Mephibosheth akoya Quando vieram mosala ye asalaki epesaka valeur na biso ya nzambe você dá o valor lobaka mo em perante de Mephibosheth Deus. azoloba Porque a pessoa azorepete oyo david azalaki as palavras de Mefibosete relembram quem era Davi. akufa libanda Até que morria Jesus por akufai mpo fora. na bambwa Ele morria para os akokani na campos. bambwa Ele igualou-se aos parce moïse cachorros. alobaki Porque Moisés dizia: nyama nyonso bakoboma libanda ya mboka todo aquele animal que Ofensa será boba deixado boa. fora da terra, descem aos cães. yesu tiaki libanda ya mboka Jesus já ezalaki tinha mpo na na aldeia, bambwa era para os akokani cães. na bambwa Igualou-se aos mpo bakwa cachorros. bazwa ngolu na biso ya nzambe Graça moto a Deus. akokondane oyo aza
nini botana yo tampouco atozalaki na forme nini não importa Yesu azwa forme wana po apesa yo valeur tomona bible Yesu apesi masi ya ndumba ntina vimos na Bíblia que Deus valorizou Yesu anani ntina to bapola apesa bango ntina Deus seguiu até aqueles que Yesu já apesa obedeceram. Deus deu baprisonnier valor. ntina Deus deu valor às Joseph o prisonnier apesa ye ntina José o preso, Deus bakondane valorizou. ya mort lokola David Condenaram-lhe a morte lokola como Daniel como Daniel. lokola Shadrach Meshach Igual Abednego a Sadraque, Nzambe apesa bango ntina Deus deu valor a eles. yo komina kondane ya morte Mas você ainda não oza na bombo condenado à morte. soki nzambe apesa ntina na bato bazanga ntina yo bakopesa ntina soki nzambe apesa ntina Deus deu valor. epai ya basi ya ndumba yo mpe kopesa ntina oyo yesu apambola moko na moko bazali kosakola na poko ya lelo lokolo boleki yesu kristo akopesa ntina ndenge apesaki Mefiboshet nazosakola na poko ya lelo bisika osukaki kosuka te basesako wana kokopesa o makolo esobebeti nayebisa yo ntango batoki babotaka bareunion ya famille na nzambe amonaka ntango basalaka bareunion po balimite bino amonaka kobanga te ata bango bamoni oza na ntina te Mefiboshet azangaki ntina David ayebaki ye na kombo na ye mpe apesaki yo valeur nalingi na kopa lelo nzambe apesa yo valeur bozangaki nalingi na kopa lelo nzambe azongiso na présence na ye ebele bazopesa mesa ekozani Sabe o que me alegra demais? Mefiboshet Mefibosete, apendaki identité na ye ele perdia a sua identidade. na oteya kobinoki Vamos pegar. apendaki identité Perdeu a identidade. apendaki royauté Perdeu o reinado. apendaki na bilanga Perdeu os campos. mais David ntango azwa ye na mesa na ye Mas quando o Davi o toma na sua mesa, azongisele kumutu ele devolve mutu akule na a mesa yango eza na humanidade. roi A pessoa que come na mesa do rei tem que ser rei. yango tikatika nayebisa oke yesu ainvita yo na mesa na Por ye isso, deixa eu dizer que Jesus ata na mokili ainvita yo te me yesu ainvita ye ozala koza paso korenye na ye okolia na ye mpe makambo bana kobongisa na fi na yo e apóstolo, azosongisela Mefiboshet ele devolve a Mefibosete royauté o reinado. nakomi mokonzi Ele se tornou moto rei. alakisaka liso makolo na nga te Porque ninguém me mostra mais os meus pés. omwana eloko na yo te yaloba O que eu vim te pregar yeko hoje? osima wana sala na balolakisa yo Satanás mostrará. eloko nini esala bobiki O que que você fará? biki te sala na mokongo esalaka boya Deixa as pessoas yebisa wi recusa de dizer naza sim. malade Eu estou doente. me mpo na jonathan Mas por nazwi jornada nkozi eu consegui a graça. nazalaki kondamne Eu era me mpo condenado. na jonathan Mas por Jonathan nazwi grâce eu tive a graça. ese ondimi makambo na te yo lelo Você crê que eu creio que ese na moto moko azondima ke eu não estou que crer na présence ya yesu nazorekipere nyonso tudo. tika nzambe azongisela yo libala na yo ebeba nzambe azongisela yo bala no baza mosika nzambe azongisela yo bomo oyo ozalaki na yango yo oza yango eza oyo nzambe abongisaki ozala te lokola ozalaki mosika nzambe azongisa arestore otungisaki na vi na yo apesa yo esengo apesa yo kimia bato bakangaki bozwi na yo batika lelo nzambe azongisela na bomo na yo bato ozalaki na lodeba bolingo na nzambe na ndao na lodeba bolingo na nzambe na ndao na se ya mai bolingo na nzambe na kabana no na kati ya samba ezongiso na presence ya nzambe olia na mesa ya david moto akondane yo te makanisi ekondane yo te esondimi yango Eu vos digo algo. nani akokaki kokondane Mefiboshet Quem era capaz de condenar Mefibosete? eza david Era Davi. me david lokwa alongoli condamnation Mas Davi, como quem Não, não, condenação. não. Agora quem mais vai condenar? nani akondane lisusu Quem mais condenará se o rei já lokwa retirou? mwasi oyo bakangaki na kindumba Mesmo aquela mulher que era prostituta. yesu ayebisi mpenza bamoke Jesus disse na kati na bino dentre oyo vós, aza lisumu te aquele que nunca Ababaye. pegou, atire a primeira abo nyonso pedra. bakimi Todos eles banda morreram. adam Desde Adão ti jean baptiste
Até João Batista. Ninguém era capaz. Pendant Moïse, tous les prophètes sont tombés dans la Desde Moisés, todos os profetas mas eles disse, eu não te condeno. Do jeito que ele não te condenou, ninguém mais te condenará. Tente dizer a Satanás, a minha condenação já fechou. O meu julgamento também. Ora, a salvação começa desde o pensamento. Se alguém quiser mudar a sua vida na tarde de hoje, você vai na palavra de Deus para melhor. Porque queremos orar. Deus não precisa te ouvir muito. Eu preciso que Ele demonstre o seu amor na tua vida. Aquela criança que perdeu todos os bens do pai, ele mesmo já falava assim. Eu chegarei ao pai. Eu direi assim, eu já não sei. Eu sei olhe-me como eu estou. Quando ele chega, o pai já ouviu a distância. Quando você toma a decisão, Deus te vê a distância. Quando ele aproximou-se, prosternou-se, disse, pai, o pai não me deixou terminar de falar. Mate o boi, porque a hora da luz que o Senhor vous bénisse. Eu quero que você se levante. Levante-se, por favor. Não sei que problema você tem. Que tipo de dificuldade você passa. Que doença você sofre. Hoje não vou impor as mãos pessoas, faremos isso amanhã. Mas eu quero que você olhe. Acompanhe a pregação que eu vi. Do jeito que você está orando aqui, o seu livramento começa. Comece a orar. Diga a Deus, Senhor, eu te ouvi. Eu ouvi-te. Olhe o meu problema. Olhe as minhas dificuldades. Olhe a minha doença. Olhe a minha condenação. Do jeito que eu estou caminhando assim. Esta doença que me domina. Do jeito que eu caminho. Há sofrimentos que me dominam. Mas eu venho a ti. Você disse que embora que eu seja para beijo, já não sei. Liberte-me. Salve-me. Olhe os meus sofrimentos. Olhe as minhas aflições. Agora olhe em nome de Jesus Cristo. Não te ouço, eu quero que você ore. Ore, minha amada, ore. Demonstra a Deus o teu problema. As suas dificuldades.